Em 1910, um garoto de 15 anos em uma fazenda do Kentucky podia construir um galinheiro, afiar uma peça do arado e consertar as próprias botas antes do jantar. A irmã dele podia fiar lã, preservar pêssegos, remendar roupa e costurar uma colcha que talvez durasse mais do que os netos. Hoje, muitos adultos têm dificuldade até para trocar um botão. Mas, para nossos bisavós, esses trabalhos não eram hobbies. Eram sobrevivência. Cada casa precisava produzir, consertar, reaproveitar, conservar e transformar matéria-prima em coisa útil. Pano virava remendo. Cinza e gordura viravam sabão. Palha virava brinquedo. Madeira virava ferramenta. Telha, cadeira ou celeiro. Esses 30 ofícios moldaram uma geração que sabia fazer com as próprias mãos aquilo que hoje compramos pronto, jogamos fora ou pagamos caro para alguém consertar. O mais impressionante é que muitos deles eram aprendidos antes dos 15 anos, não em cursos caros, mas na cozinha, no celeiro, na varanda e no quintal. A criança observava primeiro, ajudava depois, errava sob supervisão e aos poucos assumia uma parte real da casa. Não era uma vida fácil e ninguém precisa romantizar pobreza ou trabalho pesado. Mas havia uma dignidade prática ali. Saber transformar o que estava disponível em algo útil. Essa dignidade é o fio que une todos os ofícios da lista. Era menos sobre perfeição e mais sobre continuidade. Manter funcionando hoje para que amanhã a casa ainda tivesse comida, calor, roupa, ferramenta e abrigo. Quando um objeto quebrava, a primeira pergunta não era onde comprar outro. Era quem sabia consertar. Quem dominava um ofício não dependia tanto da sorte, nem precisava esperar que tudo viesse de longe, pronto e caro, para sobreviver melhor. O choque é perceber que essas habilidades não pertenciam a uma elite de artesãos raros. Muitas estavam nas mãos de jovens comuns que ainda tinham dever de casa, irmãos menores e tarefas de curral. Aos 15 anos, uma pessoa já podia contribuir de verdade para a segurança material da família. Não porque fosse mais inteligente, mas porque crescia cercada por ferramentas, matéria-prima e adultos que ensinavam fazendo. Número 30. Cerzir meias. Uma meia de lã furada não era lixo. Era trabalho esperando na cesta de costura. A menina colocava um ovo de madeira dentro da meia, esticava o tecido e passava fios novos sobre o buraco, primeiro em uma direção, depois na outra. O remendo virava uma pequena grade, quase invisível. Uma meia podia durar anos. Jogar fora no primeiro furo seria desperdício. À noite, perto do fogão, esse trabalho silencioso ensinava a economia melhor do que qualquer sermão. Número 29. Bater manteiga à mão. Antes da manteiga embalada, alguém precisava fazê-la. A nata ia para a batedeira de madeira, e o êmbolo subia e descia até a gordura se separar do leitélio. Depois vinha água fria, sal e molde. Devagar demais, a nata esquentava. Rápido demais, quebrava errado. O ritmo certo vinha do braço, da temperatura e da paciência. O leitelho restante virava pão, panqueca ou bebida, porque nada na cozinha antiga terminava em uma única utilidade. Número 28. Talhar madeira com canivete. Talhar era o ofício de bolso da infância americana. Um avô carregava canivete. Um neto aprendia a seguir o veio e nunca cortar contra o próprio corpo. De um galho nascia apito, colher, estilingue ou corrente de madeira. As aparas caíam na varanda como neve. A criança aprendia paciência, lâmina e respeito pela madeira. Também aprendia que uma ferramenta pequena podia ferir, ajudar ou criar, dependendo da mão que a segurava. Número 27. Mergulhar velas. Antes da luz elétrica, o inverno precisava ser planejado em sebo e pavio. No outono, famílias derretiam gordura animal, prendiam pavios em uma vara e mergulhavam repetidas vezes. Entrar, levantar, esfriar, repetir. Uma vela boa exigia dezenas de camadas. Uma casa podia precisar de centenas delas para que a noite não engolisse a cozinha. Cada vela era 1 hora de leitura, costura, oração, cuidado de criança ou conversa depois do trabalho. Pangai, Ngehai, Moisau Jen Ai Moiba. Número Ai Moisau.
Fazer sabão de lixívia, cinzas de madeira eram guardadas durante meses. A água da chuva passava por elas e retirava lixívia, forte e perigosa. Misturada com gordura derretida, virava sabão. Lixívia demais queimava a pele. De menos deixava tudo mole. A filha aprendia observando cheiro, textura e ponto. O sabão lavava roupa, chão, louça, mãos e cabelo. Era química doméstica, mas ninguém chamava assim. Chamavam de limpar a casa com o que a própria casa produzia. Número 25. Bonecas de palha de milho. Depois da colheita, as palhas internas do milho viravam brinquedo. Eram deixadas de molho, dobradas e amarradas em corpo, braços, saia e cabelo. Muitas bonecas não tinham rosto. Tradição que ensinava humildade. Comprar boneca custava caro. Uma boneca de palha custava tempo, conversa e retalhos da roupa da mãe. Para uma criança, era brinquedo. Para a família, era prova de que imaginação podia nascer de sobras. Número 24. Trançar tapetes de retalhos. Toda a casa tinha um saco de retalhos. Vestidos gastos, camisas rasgadas e aventais velhos eram cortados em tiras, trançados e costurados em espiral. O tapete final podia durar anos. As cores contavam a história da família. A camisa do avô, o vestido da filha, o avental da cozinha. Era memória no chão. O frio também importava. Um tapete grosso sobre tábuas geladas tornava a casa mais habitável no inverno. Número 23. Massa de torta com banha. A crosta de torta testava uma cozinha. Banha fria era cortada na farinha, pouca água gelada entrava, e a massa era tocada o mínimo possível. Se sovasse demais, ficava dura. Se acertasse, assava em camadas leves. A banha vinha do porco de outono. Uma crosta perfeita vinha de mão fria e experiência. Em feiras de condado, uma torta boa podia elevar a reputação de uma moça tanto quanto uma costura perfeita. Número 22. Fazer linguiça. Depois do abate, aparas de carne viravam linguiça. O moedor manual era preso à mesa, e alguém girava a manivela por horas. A carne recebia sal, pimenta, sálvia e o tempero secreto de cada casa. Depois era colocada em tripas limpas, torcida em gomos e levada ao fumeiro ou guardada sob banha. Cada família tinha seu sabor. Quando uma receita desaparecia, não sumia apenas comida. Sumia a assinatura de uma casa. Número 21. Enlatar e preservar comida. De julho a outubro, a cozinha virava pequena fábrica. Tomates, vagens, milho, pêssegos, cerejas, pepinos e geleias enchiam potes. Crianças lavavam e descascavam. A mãe controlava banho-maria, pressão e tempo. O som do selo fechando era a música do inverno salvo. Conservar era matemática. Quantos potes até março, quantas frutas até a primavera. Uma prateleira cheia não era decoração rústica. Era segurança contra geada, preço alto e estrada fechada. Número 20. Fazer vassouras de broomcorn. Broomcorn era colhido, seco, limpo e preso ao redor de um cabo de madeira. As fibras eram apertadas e costuradas para formar a parte plana da vassoura. Uma boa vassoura limpava a varanda, celeiro e cozinha por anos. Quando o plástico barato chegou, quase ninguém quis plantar, secar e costurar. O ofício desapareceu, mas a sujeira continuou. A diferença é que antes a própria ferramenta de limpeza também vinha do campo. Número 19. Tecer cestos de carvalho branco. Antes de baldes plásticos, cestos carregavam ovos, roupa, milho e maçãs. O cesteiro sabia escolher carvalho branco pela casca, rachar o tronco e separar tiras flexíveis das camadas de crescimento. Cada região tinha seus padrões. Um bom cesto era leve, forte e durava anos. Hoje custa caro em galeria. Antes era ferramenta de trabalho. Um cesto ruim machucava ovos, rasgava roupa ou se abria no caminho da horta. Número 18. Fazer renda tatting. Tatting era renda feita com navete, linha fina e dedos treinados. Pequenos nós, argolas e picotes decoravam lenços, golas, toalhas e roupas de dormir. Era portátil, cabia no bolso e podia ser feito na varanda, no trem
ou numa visita longa. A renda parecia máquina, mas nascia de tensão correta e memória dos dedos. Muitas mulheres faziam enquanto conversavam, porque a mão já sabia o caminho sem precisar olhar o tempo todo. Número 17. Empalhar assento de cadeira. Quando o assento de uma cadeira rasgava, a cadeira não ia para o lixo. Tiras de cana ou palha eram deixadas de molho e entrelaçadas em etapas, retas, cruzadas e diagonais, formando o desenho hexagonal clássico. Um assento bom durava décadas. O problema das cadeiras antigas hoje não é a madeira, é a falta de mãos que saibam trançar. Uma cadeira salva era menos gasto e mais uma geração sentada à mesma mesa. Número 16. Tingir com plantas naturais. Antes dos corantes industriais, a cor vinha da terra. Noz preta dava marrom. Goldenrod dava amarelo. Casca de cebola dava dourado. Índigo dava azul. Madder dava vermelho. Mas tingir exigia mordentes. Água certa, calor certo e olho treinado. A planta ainda cresce em valas e quintais. O que desapareceu foi saber transformar mato em cor. Cada tom carregava clima, solo e estação. Por isso, duas peças nunca eram exatamente iguais. Número 15. Fiar lã na roda grande. A walking wheel era quase uma dança. A fiandeira puxava a fibra, caminhava para trás, torcendo a lã, e voltava para enrolar o fio. Uma menina treinada transformava lã bruta em fio para meias, luvas e mantas. Cada velo exigia lavar, cardar, puxar, torcer e enrolar. Uma meia começava no campo, não na loja. Quem fiava entendia o caminho inteiro entre o animal vivo e o tecido quente no corpo. Número 14. Tecer em tear de celeiro. O tear grande ocupava quase um cômodo. Produzia cobertores, toalhas, panos de linho, tapetes e colchas. Mas tecer começava antes. Centenas de fios precisavam ser colocados na ordem certa. Um erro na urdidura aparecia no tecido inteiro. A aprendiz começava com peças simples e, com anos, chegava à colcha de casamento. Tecer ensinava contagem, ritmo e concentração. Um pedaço de tecido era uma soma de milhares de movimentos corretos. Número 13. Consertar relógios. O relojoeiro era cirurgião de engrenagens. Aprendizes limpavam relógios de bolso, separavam parafusos minúsculos e aprendiam a não perder nada. Depois vinham molas, escapamentos e ajustes finos. Não era trocar bateria. Era devolver movimento a uma máquina pequena o bastante para caber na mão. Quando o quartzo chegou, muita gente parou de consertar e começou a substituir. Hoje, muitos relógios parados em gavetas esperam alguém que ainda entenda seu pulso. Número 12. Consertar sapatos. O sapateiro era comum em qualquer vila. Botas não eram descartadas quando a sola gastava. Recebiam meia sola, salto novo, costura reforçada e graxa. Um menino de fazenda aprendia o básico porque o pé era ferramenta de trabalho. Uma bota ruim significava bolha, dor e atraso. O bom couro tinha segunda, terceira e quarta vida. O cheiro de couro, óleo e cola fazia parte da rua principal de muitas cidades. Número 11. Fazer rodas de madeira. O wheelwright fabricava rodas para carroças. O cubo precisava ser forte, os raios entravam em ângulos exatos, a borda era montada em peças curvas e o aro de ferro era aquecido para expandir. Ao esfriar, encolhia e apertava tudo. Geometria errada fazia a roda bambolear. Durante séculos, esse ofício moveu fazendas, mercados e cidades. Uma roda perfeita parecia simples só para quem nunca viu uma quebrar na lama. Número 10. Fazer arreios de trabalho. Antes do trator, couro bem costurado movia a fazenda. O artesão cortava couro grosso, chanfrava bordas, furava com sovela e costurava com 2 agulhas e linha encerada. Um arreio fraco podia arrebentar, assustar o cavalo e destruir carga. O bom arreio era segurança entre homem, animal e ferramenta. Cada fivela precisava ficar no lugar certo, porque o conforto do animal também era produtividade da família. Número 9. Ferrar cavalos. O ferrador conhecia cascos como um médico conhece ossos. Aparava, nivelava, aquecia a ferradura e ajustava o ferro ao animal.
Um prego no ângulo errado podia mancar o cavalo por semanas. E cavalo manco significava menos arado, transporte e comida. Ferrar exigia força, calma e precisão quase cirúrgica. O animal precisava confiar no homem curvado sob sua perna, e essa confiança vinha de mãos firmes. Número 8. Fazer barris e baldes. O tanoeiro fazia barris, baldes, tonéis e mantegueiras antes do plástico. Rachava carvalho, moldava aduelas, curvava com calor e apertava com aros. Um bom barril não vazava. Guardava água, maçãs, carne salgada, melaço ou whisky. Era uma caixa redonda, feita sem cola moderna e sem desperdício. O segredo estava nos ângulos. Cada aduela parecia simples, mas todas precisavam fechar como uma promessa. Número 7. Rachar telhas de madeira. Antes das telhas industriais, telhados eram cobertos com shakes de cedro, carvalho ou cipreste. O artesão colocava o froe no bloco e batia com marreta, abrindo a madeira no veio. A fibra permanecia inteira e a telha durava mais. Parecia simples, mas dependia da árvore certa, do bloco certo e do ângulo certo. Um telhado ruim apodrecia. Um bom protegia bebês, comida, ferramentas e sono. Número 6. Construir muros de pedra seca. Campos eram cercados com muros sem argamassa. O pedreiro escolhia pedra por pedra, encaixando peso, formato e equilíbrio. As maiores travavam, as menores preenchiam, as superiores seguravam. Sem cimento, sem ferro, só gravidade e paciência. Um muro bom podia durar séculos, e ainda hoje aparece coberto de musgo em velhos pastos. Ele não era apenas limite de terra. Era disciplina empilhada em pedra. Número 5. Pintar placas à mão. Antes do vinil, todo comércio precisava de pintor de placas. Ele desenhava letras à mão, misturava tinta, aplicava folhas de ouro e fazia nomes chamarem atenção na rua. O bom pintor tinha régua nos olhos e ritmo no pincel. Hoje, uma placa feita à mão é luxo. Antes, era o rosto de cada cidade pequena. A letra dizia se a loja era confiável, elegante, barata ou antiga. Número 4. Gunsmithing histórico. A fabricação artesanal de rifles longos foi parte da história americana, especialmente nas fronteiras. O artesão trabalhava madeira, metal, encaixes e gravações com enorme precisão. Este não é um convite para fabricar armas, mas um reconhecimento histórico. Era um ofício demorado, regulamentado hoje, e exigia anos de aprendizagem. Como muitos ofícios antigos, misturava arte, mecânica e responsabilidade. Uma peça mal feita não era apenas feia, era perigosa. Número 3. Ferraria. O ferreiro fazia pregos, dobradiças, correntes, ferraduras, machados, peças de arado e 1000 objetos essenciais. A forja brilhava antes do amanhecer, e o martelo no bigorna podia ser ouvido de longe. O aprendiz começava varrendo, bombeando fole e observando. Só depois aprendia a puxar, dobrar, torcer e soldar ferro no calor certo. Sem ferreiro, a vila parava. Ele era oficina, fábrica e emergência em uma só pessoa. Número 2. Quilting. Uma colcha começava no saco de retalhos. Vestidos, camisas e sacos de farinha viravam blocos geométricos. Depois vinham enchimento, forro e milhares de pontos pequenos atravessando 3 camadas. Os nomes dos padrões guardavam história. Log Cabin, Double Wedding Ring, Drunkard's Path. Uma colcha não era só cobertor. Era arquivo de família, cama quente e memória costurada. Cada pedaço lembrava alguém, mesmo quando o nome já tinha sido esquecido. Número 1. Timber Framing e Barn Raising. O grande ofício comunitário era erguer celeiros de madeira encaixada. O timber framer preparava vigas, fazia encaixes de mortise and tenon e prendia tudo com pinos de madeira. No dia da elevação, 40 ou 50 vizinhos apareciam. Homens levantavam estruturas com cordas e varas, mulheres cozinhavam, crianças corriam mensagens. Ao pôr do sol, um celeiro inteiro podia estar de pé. Não era só construção, era comunidade em forma de madeira. Conclusão: esses 30 ofícios não eram hobbies.
eram o manual de funcionamento de um país inteiro nas mãos de adolescentes. Cada um ensinava paciência, material, economia, reparo, cuidado e continuidade. Por isso, quando falamos em ofícios morrendo, não falamos apenas de nostalgia. Falamos de uma mudança profunda na relação entre pessoas e coisas. Antes, uma ferramenta tinha história porque alguém sabia mantê-la viva. Uma roupa tinha continuidade porque podia ser remendada. Uma casa guardava marcas de quem a construiu, consertou e adaptou. O mundo moderno trouxe conforto, e isso tem valor. Mas também nos ensinou a substituir antes de entender, comprar antes de consertar, descartar antes de tentar. Quando um ofício morre, não desaparece apenas uma técnica, desaparece um cheiro, um som, uma postura do corpo, uma conversa entre gerações. E existe outra coisa. Esses ofícios ensinavam limite. A madeira não aceitava pressa. O couro rasgava se fosse tratado com brutalidade. A linha embolava se a mão ficasse impaciente. O fermento morria se fosse esquecido. O cavalo reclamava se o arreio machucasse. Tudo obrigava a pessoa a observar antes de agir. Hoje, muita gente chama isso de lentidão. Nossos bisavós chamariam de competência. Talvez não possamos recuperar tudo, mas podemos escolher um. Cerzir uma meia, fazer manteiga, aprender a trançar, restaurar uma cadeira, visitar um ferreiro, perguntar a uma avó como se guardava comida, ensinar uma criança a usar uma ferramenta com respeito. A pergunta não é se devemos abandonar o presente. A pergunta é: quantas capacidades podemos recuperar antes que a última pessoa que ainda lembra deixe de ensinar? Um botão costurado, uma faca afiada, uma cadeira consertada ou uma conserva bem feita parecem pequenos, mas cada pequeno ato devolve à casa um pedaço de autonomia. Porque o conhecimento dos nossos bisavós não deveria morrer em silêncio. Ele deveria passar de mão em mão. Escreva nos comentários qual desses ofícios você gostaria de salvar primeiro.